Nono ano, beleza? Vamos continuar com as nossas aulas. Amanhã nós teremos uma live, eu dou continuidade dentro daquilo que vocês não estiverem entendendo. Essa parte aqui de Kant são os tipos de juízo. Pensa na palavra, o que seria a palavra juízo, e daí então vocês tentam entender, porque olha aqui, ó. O conhecimento puro, por conseguinte, produz juízos universais e necessários. É o que basta saber em relação a isso. E aí ele classifica esse juízo em dois tipos, que é o juízo analítico e o sintético. Dá para entender mais ou menos, né? Do que vem a palavra analítico e o que é sintético. E depois ele vai distinguir em três categorias: o analítico, o sintético a posteriori e o sintético a priori, que eu até falei na aula passada, né? E aí nós vamos ficar por aqui, porque depois tem a estrutura do sentir e conhecer, limites do entendimento e a revolução copernicana, tá? Então é assim, ó. Juízo analítico. Segundo Kant, ele fala que basta analisar o sujeito para deduzir o predicado. Aí ele dá um exemplo assim, ó. O quadrado tem 4 lados. Analisando o sujeito dessa afirmação, quadrado, deduzimos necessariamente o predicado. Tem 4 lados. E Kant também chamava os juízos analíticos de juízos elucidação, que simplesmente o predicado elucida algo que já estava contido no conceito do sujeito. Só o fato de eu falar do quadrado, automaticamente eu já sei que o quadrado ele tem 4 lados. Por isso que ele diz o seguinte: elucida algo que já está contido no conceito, tá? Esse é o analítico. Aí o sintético ele vai dizer o seguinte: nesse juízo acrescenta-se ao sujeito algo de novo, que é o predicado. Assim, os juízos sintéticos enriquecem nossas informações e ampliam o conhecimento. Por isso que ele também chama de juízo amplificado, ou de ampliação. Aí ele dá um exemplo. Os corpos se movimentam. Por mais que analisemos o conceito corpo, que é o sujeito, não extrairemos dele a informação representada pelo predicado, se movimentam. Então é diferente, né? O analítico automaticamente já está inserido. O fato de eu dizer quadrado, ele já tem 4 lados. E no sintético, não. O fato de eu dizer o sujeito corpo, se eu não usar o predicado, eu não vou entendê-lo. Porque aí o corpo se movimenta. Aí eu inseri mais dados, né? Então é bem tranquilo. Então, a maneira simples de explicar o que Kant está falando sobre os juízos. Aí ele fala assim: juízo analítico. O quadrado tem 4 lados. É um juízo universal e necessário. Em qualquer lugar, por isso que ele vai falar que é universal. Em qualquer lugar, o quadrado tem 4 lados. Apenas importante para se chegar à clareza do conceito já existente, mas não tem conhecimento novos. Agora vamos ver aqui o juízo sintético a posteriori. Este livro tem a capa verde, que foi o que nós falamos na aula passada. Amplia o conhecimento do sujeito, mas sua validade está sempre condicionada ao tempo e ao espaço em que dá a experiência e, portanto, não constitui um juízo universal e necessário. Claro, porque este livro tem a capa verde,
É claro que nem todos os livros ou tem esse tipo de capa ou é a capa verde, né? E agora, então, por isso que eu preciso de, segundo aqui atrás, quando eu disse, dessa experiência, a posteriori. Eu ponho assim, ó, este livro tem capa verde, né? Foi necessário ter primeiro a experiência de ver o livro e assim conhecer a sua cor, tá? Esse a posteriori. E o a priori, então? O a priori tá assim, juízo sintético a priori. Como no exemplo da afirmação duas linhas paralelas jamais se encontram no espaço, e em outras da matemática, da geometria, acrescenta informações novas ao sujeito, possibilitando uma ampliação do conhecimento. E como não está limitado pela experiência, é um juízo universal e necessário. Por isso, Kant, segundo ele, é o juízo mais importante. Para o filósofo, a matemática e a física seriam disciplinas científicas que trabalham com juízos sintéticos a priori. Porque é universal e eu tenho que ter conhecimento em relação a isso, mas não essa experiência como a posteriori, que eu tenho que ver a capa e saber da cor, porque eu já tenho conhecimento disso. Eu acredito que isso aí é muito fácil, né? Pode complicar um pouquinho na hora de vocês forem resolver a prova, mas pelo menos vocês vão saber que analítico, automaticamente eu tenho um conhecimento maior. O sintético, o predicado, ele vai dar uma movimentação maior, uma explanação do que aquilo, né? E o a posteriori e o a priori, até da aula passada, nós já entendíamos isso. Então também não é difícil. Aí ele começa o seguinte, ele vai falar estruturas do sentir e conhecer. Ele começa assim, ó. Kant buscou saber como é o sujeito a priori, isto é, o sujeito antes de qualquer experiência. Concluiu, existem no ser humano certas estruturas que possibilitam a experiência, as formas a priori da sensibilidade, e determinam o entendimento, as formas a priori do entendimento. Então ele vai chamar isso de apriorismo. Então pode estar meio complicado, mas então não se preocupe, porque agora ele vai falar formas a priori da sensibilidade e depois formas a priori do entendimento. Agora que começa a explicação. Então vamos bem tranquilo. A priori da sensibilidade são o tempo e o espaço. Kant dirá que percebemos e representamos a realidade sempre no tempo e no espaço. Essas noções são intuições puras. Existem como estruturas básicas na nossa sensibilidade e são elas que permitem a experiência sensorial. É claro, por isso que ele vai dizer que todas as coisas têm que ser no tempo e no espaço. E aí, é claro, se você for pensar em qualquer coisa, vai estar inserido isso. Isso aí é o quê? São o quê? Formas a priori da sensibilidade. Então, são o tempo e o espaço. E agora, formas a priori do entendimento. De modo semelhante, os dados captados por nossa sensibilidade são organizados pelo entendimento de acordo com certas categorias. As categorias são conceitos puros, existentes a priori no entendimento, tais como causa, necessidade e relação, e outras que servirão de base para a emissão do juízo sobre a realidade. Então, um é o quê? É o objeto no tempo e no espaço, qualquer objeto, ele falou que vai estar no tempo e no espaço. E depois ele vai falar o quê?
que aquilo tem que ter uma causa, uma necessidade e uma relação. Aí sim eu preciso de conhecimento a partir disso. Então, se vocês pensarem, assim, o problema é que vocês vão ter que ler, desculpem, ver e ouvir mais uma vez, e aí as dificuldades, caso vocês tenham, me pergunta na live, né? Porque a live eu quero bater um papo, não quero ficar muito preso a algumas coisas assim, não. Eu quero que vocês realmente a gente desenvolva um conhecimento melhor, né? Nós vamos aí buscar mais conhecimento, porque realmente a teoria de Kant, ela é extensa. E uma das coisas muito interessantes é que em redação, quando eu estudo com o terceiro ano, eles falam, quem fala muito, quem ensina a respeito de relação, que é muito bom colocar referência de Kant. E aí dá para a gente entender, porque realmente as informações dele são bem interessantes. E depois tem aí as atividades que eu vou corrigir. Eu coloquei mais atividades de Kant para vocês essa semana. Quero que vocês fiquem atentos. E depois só tem Revolução Copernicana, que é facílimo, é só se lembrar de Copérnico. E aí dá para entender. E os limites do entendimento, tá? Então, acredito que vai ser bem tranquilo, não se preocupem. E qualquer coisa é só vocês tirarem essas dúvidas aí na live e eu vou estar tranquilão lá para responder, tá? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã.